Uma curiosidade sobre o espírito Eugênia que eu gostaria de trazer é que em 2013 nós estávamos nos Estados Unidos. Eugênia nos convidava a fazer o que ela chamava de peripatéticas motorizadas, né? Peripatéticas são aqueles passeios em que um mestre está ali ensinando aos outros alunos enquanto caminham. Mas aí, por se tratar de uma região muito fria e que na nossa situação isso aí acontecia por via terrestre de carro. Eu estava dirigindo o carro, Benjamin estava canalizando Eugênia no banco da frente e Delano nos acompanhava atrás. Era um momento de introspecção, de oração em família, em que ela se manifestava mais diretamente, incorporava Benjamin e canalizava seres, autoridades espirituais. E assim que Eugênia começou a canalizar, nós começamos a sentir uma reverência muito grande, de uma forma muito intensa, diferente de outros dias. E ela começou a dizer que estava canalizando essas inteligências elevadíssimas que nós acreditamos serem os próprios Cristos ou representantes diretos dos Cristos. E à medida que o transe se aprofundava, nós observávamos um fenômeno curiosíssimo. Durante a fala dela ali conosco, eu notei que postes estavam se apagando na rodovia. E isso aqui no Brasil nós com alguma frequência vemos, mas nos Estados Unidos isso não é comum. Essa região aqui dos Estados Unidos, onde nós moramos, no estado de Connecticut, é uma região muito rica, né? É um dos condados mais ricos de todo o país, na verdade. E toda a infraestrutura aqui é de uma excelente qualidade, pela quantidade de recursos que o governo tem, mas também pela necessidade em função das intempéries, das condições climáticas daqui. E as pessoas dependem de eletricidade para manterem seus aquecimentos dentro de suas casas, por exemplo, para se manterem vivas. Muitas pessoas podem morrer por falta de energia elétrica. São estruturas que têm que resistir a uma elevada temperatura no verão, que esquenta realmente no verão também, mas durante o inverno, não só a chuva e a neve, mas inclusive congelar, né, e continuar funcionando congelado. Então, não é uma estrutura frágil, não é uma estrutura que costuma falhar, ela é projetada para suportar todas essas condições. E você não vê, né, postes apagando ou apagados, né, com frequência por aqui, antes pelo contrário, é muito incomum isso ocorrer. O primeiro poste se apagou quando o carro estava próximo ao passar dele e depois um pouco mais distante. E nós percebemos que, à medida que o transe se aprofundava, outros 7 postes foram se apagando cada vez mais distantes do carro. 8 postes se apagaram. Eu estava dirigindo e comecei a olhar os medidores ali do carro e fiquei curioso para saber a que distância aqueles postes estavam se apagando, até que o último se apagou a 400 metros de distância, 400 metros de raio, são 800 metros de diâmetro, pode ser até mais, até 500 metros, e aí pensamos em 1 quilômetro de campo vibratório do espírito Eugênia Aspasi. E um 9º poste, que estava mais distante ainda, acendeu. E isso indicando, né, o campo espiritual, a influência, né, de Eugênia em toda aquela extensão. 8 postes de iluminação pública, progressivamente mais distantes do carro, se apagarem. O último, como uma piscadela de Deus, se acender. Não há espaço à dúvida, trata-se de um fenômeno espiritual, inteligente. A NASA já fez um estudo sobre o campo vibratório de Chico Xavier. Por leituras instrumentais, eles detectaram que Chico tinha 10 metros de raio de campo vibratório, portanto 20 metros de diâmetro. Por aí nós tiramos de quem estamos falando, porque nós sabemos, como estudantes do assunto espiritual, que o campo vibratório diz respeito à evolução espiritual daquele espírito. Essa bolha vibratória que estava ali envolvendo não só o carro, mas toda essa área gigantesca. E Eugênia estava se comunicando através de Benjamin. Para isso acontece uma redução vibratória, para ela poder se comunicar no plano físico. E mesmo assim, com essa redução, existia esse campo, 1 quilômetro de diâmetro. Somente com a presença do espírito Eugênia nós notamos esses acontecimentos. E um 9º poste depois, que estava apagado, se acendeu. Foi algo realmente impressionante, fora das probabilidades e das circunstâncias em que outra justificativa se aplicasse a isso. Enquanto Eugênia estava em comunhão com esses seres dos planos sublimes de consciência. Era a presença do espírito Eugênia demonstrada ali numa interferência de um campo elétrico. Depois aconteceu em menor escala. Normalmente quem costuma conduzir Benjamin
de onde ele está hospedado até as atividades que ele desempenha aqui nos Estados Unidos, sou eu que normalmente vou dirigindo, né, vou junto com eles. Então, muitas vezes, principalmente na parte da vinda, Benjamin vem em oração, em sintonia com Eugênia, muitas vezes canalizando Eugênia, seja sobre mensagens que vão ser passadas ou sobre detalhes para as pessoas, mensagens pessoais. Ele está ligado aos benfeitores espirituais, de uma maneira ou de outra. Nós vínhamos, essa foi a que mais me chamou a atenção, porque ocorreu mais vezes, que eu tenho a impressão que foram 3 vezes ao longo do percurso, um poste se apagou quando nós nos aproximamos. Né? Ele disse, olha, Eugênia está aqui, está se manifestando, e eu percebi que, eu vi, né, também que um poste se apagou. Quando nós estávamos chegando ao nosso destino, tinha um que estava apagado, como eu disse que é incomum, né? E se acendeu. Ele disse, tá, né? É realmente, é como se fosse, é para dizer, não, somos nós mesmos, né, que estamos fazendo isso. Aí as conclusões, cada um faça por si, mas isso revela essa influência espiritual, esse poder espiritual, essa bolha vibratória que estava ali envolvendo não só o carro, mas toda essa área gigantesca, enquanto Eugênia estava em comunhão com esses seres dos planos sublimes de consciência.